quiser abrir a câmera, abre. Se não quiser, pode ficar fechada, não tem problema, viu? Então, eu vou dar novamente aqui boas-vindas. Se Daiane conseguir fechar aí o áudio de todo mundo, porque aí todos vão poder tirar proveito do workshop, tá? A gente não pretende ficar 1 hora e meia com vocês, não. Podem ficar despreocupadas. É algo que vai começar e vai terminar brevemente, uns 30 minutos ou 40, eu acredito, tá, pessoal? Então, para quem não me conhece, meu nome é Daniele Correia, eu sou facilitadora de escrita terapêutica. Eu tenho um programa de workshop mensal, onde eu convido amigas profissionais da área emocional e da saúde feminina para contribuir com conteúdo para o meu público e, consequentemente, para o público das minhas convidadas também. E hoje eu tenho o prazer de ter convidado a minha amiga aqui, mentora Cláudia Daiane, minha conterrânea, né, lá da Paraíba, e por coincidências estamos juntas no Pernambuco, né, Cláudia? E hoje ela traz um tema que atraiu muita gente, né? Muita gente ficou curiosa, ficou atraída a vir assistir esse tema, porque causou curiosidade, né? Quando a Cláudia lhe falou do formato do corpo, muita gente ficou se perguntando: puxa, e o que é que tem a ver o formato do corpo com questões emocionais, feridas, dores? Isso a gente vai entender hoje, que tem tudo a ver. Então, eu dou a palavra aqui nessa gravação desse workshop à minha amiga Cláudia Daiane. Pode ficar à vontade, Cláudia. É um prazer, minha gente, estar aqui com vocês, conectadas, tá? Sou a Cláudia, eu me encontro atualmente aqui no Pernambuco, já há 11 anos estou aqui e desde uns 2 anos atrás eu estou entrando nesse universo de estudar, de aprender, falando sobre as feridas emocionais. Por que que eu escolhi esse assunto? Porque eu cheguei até esse assunto, né, das feridas emocionais. Eu vinha num processo que eu estava tentando ali emagrecer. Deixa eu só fixar aqui minha tela. Vou colocar você como não apareceu como com anfitrião, mas vou colocar você como anfitriã, tá? Certo. E aí, qualquer Só coisa eu te ajudo aqui. tá. Deixa eu ver aqui, tornar anfitriã. Aí se você quiser destacar a minha tela, Tá bom. depois eu vou compartilhar uma imagem para as pessoas entenderem. Então, eu já vinha num processo desde há muito tempo querendo me entender, né? Me reconhecer. Quem não já se perguntou quem sou eu? Então, eu estava justamente nesse ponto. Quem era estava perdida, por assim dizer. E com isso, eu estava me engordando, né? Cada vez mais. As situações a qual eu estava vivendo. Logo depois eu descobri, né, que meu filho ele está aí no síndrome daí do autismo, né? A doença do. Eu digo que é uma doença. Tem gente que não acredita que é uma doença, mas, enfim. Então aquilo foi me deixando mais triste, ansiosa, nervosa, engordando. A compulsão alimentar estava me consumindo, né? Com relação à situação, não estava sabendo lidar. E com isso engordando, então entrei no programa de emagrecimento, consegui emagrecer, mas depois engordei novamente. Aí eu decidi estudar sobre as feridas emocionais. E daí foi onde eu pude entender, me reconhecer, onde é que estava sendo ali o meu ponto fraco, que era justamente com relação ao meu emocional, que estava sendo ali atingido, né? Então, por isso que foi fundamental eu entender, eu estudar e para poder, né, ter um direcionamento. E com isso depois abri um programa, né, o Amigavelmente. O porquê amigavelmente? Porque muitas das vezes a nossa mente, ela tende a nos sabotar. Então, em vez de a gente considerar ela como uma inimiga, por que não a gente ter ela como nossa amiga? Né?
Então, pode ajudar aí algumas pessoas com relação a esse ponto aí, né? De cuidar das suas emoções, e daí as feridas emocionais, ela partiu para esse ponto aí de ajudar as pessoas na questão também do emagrecimento, né? E não só o emagrecimento, como também de cuidar também mesmo das suas emoções. Esse ponto aí das feridas emocionais, vocês vão entender bem mais com base nesse livro aqui, ó, falando sobre as 5 feridas emocionais. Eu gostaria que, se possível, Dani compartilhasse aqui a imagem que fala justamente sobre as 5 feridas, que são rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. E a partir dessas 5 feridas, vocês vão ver o tipo de corpo que a gente tem. E vocês vão tentar identificar se o formato do corpo de vocês é como está Esse, mencionando aí. Isso, pode ser esse mesmo. Então, o primeiro formato, aí está aparecendo na tela de vocês. Acho que é melhor fixar, né? deixa eu, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu me fixar, tá? Só um pouquinho. Tá. Participantes. No caso, eu vou fixar o meu, tá? Certo. Pronto. Fixou aí? Isso. Apareceu. Dividiu a tela, né? E aí? Isso. Agora sim. Agora tá legal. Então, só levantar mais um pouquinho. Isso. Ótimo. Eu vou só pedir para entrar aqui no Insta também, tá, Dani? Tá, eu tô ao vivo no Insta. Pronto. Tô enviando a solicitação para você. Muito bem. Beleza. Então vamos lá. A primeira ferida, que é a ferida da rejeição. Então, essa ferida, quando é que ela surge? Essa ferida da rejeição. Ela surge justamente ali quando a criança está no ventre da mãe. Então, acontece que daí a criança. Acho que vai ficar dando interferência. Deixa eu afastar um pouco, ver se dá certo. Quando tiver gravado, Cláudia, eu mando para tu. Pronto. Então, deixa eu sair aqui. Então, a criança está ali no ventre da mãe. Só que acontece que aquela criança, ela surgiu ali de forma inesperada, de forma não foi planejada, foi um acidente que aconteceu. Então, de forma inconsciente, com o passar já na sua vida adulta, aquela criança ela se sente como que tipo rejeitada, que não é vista, que não é amada. Então, é a que chamamos, por assim dizer, a de boazinha, que ela prefere ali ser a preferida ou amada. Só que, no entanto, ela tem uma dificuldade muito grande, que é a dificuldade de se posicionar. E quando ela está em crise emocional, aquela criança, ou até mesmo a pessoa já na fase adulta, ela tende a se esconder. E para que ela consiga voltar para o estado emocional dela, ela necessita de silêncio. Então a pessoa ela fica ali em silêncio. Não quer ver pessoas, quer estar sozinha. E o que é que acontece? A cabeça dela, ela tende a ser maior do que o corpo, por assim dizer. Porque ela é uma pessoa que pensa demais. E o que é que acontece ali com a questão do seu corpo? O corpo dela não tem volumes, ela tem dificuldade
de ganhar massa muscular. E acaba que acumula bastante gordura abdominal. Então, essa é a ferida da rejeição. Então, se depois aqui no final de todas as 5, depois vocês podem até colocar aqui no chat, se vocês se identificam com essa ferida, tá? E vamos agora para a segunda ferida, que é a ferida do abandono. Essa ferida, ela acontece justamente ali na fase da amamentação. Então, eu mesmo fui uma criança que eu não consegui amamentar. Eu até citei para vocês lá nos stories, né, que eu iria falar para vocês qual é a minha ferida mais latente. Um detalhe que todos nós temos as 5 feridas, tá? Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Só o que acontece é que tem aquela que tá ali no pico. Então, essa ferida do abandono é justamente a minha. Eu sinto de forma inconsciente de que sim, eu tenho muito essa ferida do abandono. Não é que a minha mãe, tipo assim, não me amou. Não, mas talvez a forma como ela demonstrou o amor dela foi de uma forma diferente daquilo que talvez eu queria quando criança, né? E, por exemplo, ela precisou trabalhar, sair muito cedo para trabalhar. Muitas das vezes eu fiquei sendo cuidada, eu e meu irmão, por minha tia. Então, ali a gente foi criando aquela perspectiva ali de uma criança que se sentiu abandonada. Então, e é uma criança que ela acaba que, tipo, sente falta desse afeto, desse contato físico. E o que é que acontece? Na vida adulta, a pessoa ela acaba sendo uma pessoa ali muito sentimental, muito chorona, chora por tudo. Eu digo assim que no meu caso mesmo, eu tenho até dificuldade de se comunicar com meu próprio marido. Sim, mesmo estando ali na convivência já há quase 11 anos, mas a forma como eu vou me expressar para ele, até para que se evite conflitos, né? Então, não sei como, tipo, verbalizar aquilo que eu estou sentindo e muitas vezes acabava que eu chorava mesmo. Então, por isso que eu digo que eu tenho essa ferida do abandono latente. Então, outro ponto, sim, é a questão da gordura, né? Onde a gordura ali, ela se acumula ali no corpo, é justamente conforme vocês veem aí, né? Que tá um círculozinho ali. Então, na barriga, na parte do quadril, nas coxas, né? Então, e tem de ser uma criança que levando ali para a vida adulta, ela tem muita compulsão alimentar. E não só compulsão ao alimentar, mas possa ser que seja uma pessoa que tenha compulsão por compras, compulsão até mesmo por sexo. Então, é uma pessoa muito assim compulsiva, mas que a comida é como se fosse um acolhimento para ela, para a vida dela. Então, essa é a ferida do abandono. A terceira ferida é a ferida da humilhação. Sim, essa ferida da humilhação, ela ocorre justamente ali na fase que a criança, ela está sendo ali desfraldada, ou seja, a criança ela não tem controle ali principalmente do cocô, né, da questão do cocô. Estamos passando por essa fase, por essa situação aqui em casa, com meu filho de 7 anos, né? Que as feridas elas se formam até justamente essa fase de 7 anos de idade. E muitas das vezes eu já até me peguei mesmo falando, né? De modo até rude com a minha criança, pelo fato de que, tipo, ele não comunica que quer fazer o cocô. E acaba que tá fazendo o cocô ali na roupa, né? Na cuequinha. E daí, de repente, vem aquele pensamento na minha mente, né? Poxa, isso aí é a ferida da humilhação, não posso estar fazendo isso. A minha criança vai crescer uma pessoa adulta sentindo essa ferida ali na pele, na ferida da humilhação, porque eu estou reclamando com ela para ela não estar fazendo isso na roupa. Então, o que é que acontece também com relação à pessoa? Ela tende a os pais não ter essa atenção para ela, né? Então ela fica como que tipo
perdida ali, né? E até mesmo o fato de ela não ter tempo para ser criança. Ela foi uma criança ali muito exigida pelos pais, né, em querer fazer ali outras atividades e não teve tempo realmente para ser criança. Então, e quando chega na fase adulta, ela tem essa dificuldade de receber, até mesmo de pedir ajuda, pelo fato que quando criança ela foi muito exigida. E daí o que é que acontece com o corpo dela, né, na fase adulta? Ela tem aquela gordura dura, ela tende a ter um corpo ali quadrado, o rosto, por mais que ela seja uma pessoa ainda jovem, mas tem aquele rosto ali envelhecido. Então, essas são as características de uma pessoa que desenvolveu aí a ferida da humilhação. A terceira, terceira, traição, né? Quarta. A quarta, né? Isso. Isso. Quarta ferida, isso, da traição. Então, a ferida da traição, ela começa aí por volta de 2 a 4 anos. É justamente aquela menina que teve um forte vínculo mais com o pai, que foi a princesinha do papai. Então, ela, de forma inconsciente, ela começa ali a entender que o pai não era dela. Tinha a mãe, tinha que compartilhar o pai com a mãe. Então, é nesse momento que ela começa ali a se sentir traída, excluída. E na vida adulta, o que acontece? Ela começa a atrair a si mesma. Ela tem sensações de insatisfação. Nada para ela tá bom. Nada funciona sem uma meta. Ela tem aquela síndrome do recomeço. Então, é uma pessoa também super vaidosa. Mas, tipo, por exemplo, sempre tá ali buscando melhorar em algo na fisionomia dela. Mas ela nunca tá satisfeita, né? Se enche de plástica e tudo, mas não tá satisfeita com o corpo dela. Aí vê também onde é que a gordura ela se acumula, mas também aí nessa parte aí, né? Da barriga, também da pochete. Então essa é uma pessoa que sofre aí da ferida da traição. Então ela tem essa dificuldade aí de confiar no outro. E a última é a ferida da injustiça. Então, essa ferida da injustiça, ela começa a surgir quando a criança ela começa a entender a lei das coisas, do que é certo, do que é errado. E daí ela tem essa dificuldade de se expressar. Ao preparar essa aula, eu estava lembrando muito, principalmente pessoas mais antigas, né? Os nossos pais, nossos avós. Então, veio logo à mente aquele ponto que, tipo, se tinha ali dois adultos conversando, eles não poderiam se intrometer na conversa, né? Então, nem poderia, e muito menos passar ali no meio daquelas pessoas conversando. Então, ela era até mesmo muito manipulada pelos pais, né? Por exemplo, no caso hoje em dia, vai fulano, dá um beijinho, você só vai ganhar isso se você fizer isso, né? Então, é uma criança que ela começa a desenvolver ali aquela raiva, aquela mágoa, aquele rancor, porque aí, tipo, ela não estava ali de prontidão para fazer aquilo que ela bem queria, e sim pelo que os outros falavam, né? Queria que ela fizesse. E o que é que acontece? Na vida adulta, acaba que essa pessoa ela se torna uma pessoa muito amargurada. Ou seja, ela só sente que tem valor quando faz algo para outras pessoas e não para ela. É tanto que ela tem dificuldade em celebrar as conquistas, por mais que seja pequena que seja, mas ela tem essa dificuldade de celebrar. Sempre coloca desculpas em não querer descansar. Ela não se permite chorar, ter esse tempo, né, para chorar. Então, realmente, ela, para se proteger, ela tende a ser uma pessoa, vamos dizer assim, como que rebelde.
E na questão aí da alimentação também, né? Por exemplo, se uma pessoa assim tá começando ali, não gosta, vamos dizer que ela não gosta de desafios. Começa talvez até fazer um desafio, mas aí acaba se sabotando. Aí diz, eu não consigo mesmo, então eu vou comer. Então a pessoa acaba ali engordando. E veja que ela tem esse formato aí de ampulheta, né? De engordar ali mais nas costas, né? Tipo no abdômen, nos braços. Então, essa é a ferida da injustiça. Então, vimos aí, né? As 5 feridas. E veja essa mensagem aí, ó. Final. Você não é sua ferida. Você é muito mais do que aquilo que te machucou. Então, por isso que é importante, é fundamental a gente entender sobre quem realmente nós somos, para que a gente possa acolher, né? Não é nos passar a se odiar mais ainda, porque talvez aquilo que nossos pais fizeram conosco, né, ou deixaram de fazer, sabendo que não são culpas deles, né? Mas são coisas mesmo ali, né, que está no nosso inconsciente, mas a partir de quando a gente toma consciência, né, daquilo que a gente agora entende a respeito, né, dessas emoções, dessas feridas, a gente agora sabe acolher essas feridas. Então, é esse ponto que eu gostaria de destacar para vocês, né? Dani depois vai abordar aí uma surpresa aí que nós temos para vocês que vai ajudar muito a vocês a acolher essas feridas emocionais. E quando a gente fala em acolher, né, Cláudia, a gente primeiro tem que reconhecer, a gente tem que conhecer, conhecimento, que é o que Cláudia trouxe aqui. Porque para muitas pessoas ainda é desconhecido essas questões emocionais, nessas feridas. Então, o primeiro ponto para a gente se conscientizar, para cuidar melhor da gente, é a gente ter o conhecimento a respeito do assunto. E depois vem o acolhimento. Já que a gente reconhece e conhece a nossa dor, as nossas feridas, agora a gente vai se acolher. E o que a gente está trazendo hoje aqui é essa clareza para vocês, né? Que não é preciso a gente viver sem se conhecer. A gente pode cada vez mais buscar conhecimento para a gente se cuidar melhor. E hoje mais do que nunca, porque as questões emocionais, elas estão muito fortes, né? Então, quanto mais a gente se conhecer, a gente lida melhor com a gente e com outros que estão ao nosso redor, né, Cláudia? Isso mesmo, desse jeito. É muito importante. E hoje eu consigo, é, principalmente assim, na convivência aqui de casa mesmo, né? Eu coloquei na minha mente assim, que eu tenho a ferida do abandono, já o meu esposo tem a ferida muito da injustiça, né? Da injustiça, da traição. Visto, todos nós temos as 5, mas tem aquela que se destaca mais. E só na convivência, a gente convivendo com a pessoa, a gente vai conseguindo ali detectar e também agir de uma forma diferente com aquela pessoa, né? Talvez quando tá emburrada, tá triste, né? A gente poder realmente acolher, dar o tempo dela, né? Para ela se recuperar. Então é fundamental a gente estudar e entender para que a gente possa sim ter um bom relacionamento com as outras pessoas. Até mesmo eu digo nessa questão também da traição. Eu passei mesmo por uma situação quando jovem, quando ainda sou jovem, né? Mas Com posso certeza. dizer assim, na minha adolescência, principalmente com relação com amigos, né? Para vocês terem uma ideia, eu tinha uma dificuldade enorme de chamar outra pessoa de amiga, né? Então, isso aqui, agora por que isso, né? Por conta justamente que eu tinha essa ferida muito grande, que era a ferida da traição. E aquela amiga que eu tinha, ela não foi traíra comigo, mas assim, por ela ter cometido alguns pecados que ela saiu ali do meu convívio, então eu senti como que traída.
Mas assim, e depois passar a entender isso, e então assim, foi libertador para minha vida, né? É tanto que depois de anos a gente se reencontrou, né? A gente se abraçou e hoje eu consigo abrir minha boca para chamar outra pessoa de amiga. Então foi uma situação que tipo ali aconteceu comigo, era eu que estava triste com aquela situação e não estava entendendo o porquê, né? E depois que eu passei a entender o porquê daquilo, então isso fez com que abrisse a porta ali, né, para voltar o contato com aquela pessoa e também, é, como posso dizer assim, me curar, né, dessa E, ferida que era a questão da traição. e esse ponto que você falou aí na questão de que inconscientemente ela agiu, né? Não é que ela Isso, provocou realmente isso. E é o que a gente também está trazendo aqui. Se você se identificou com algum dessas feridas aí que a Cláudia explicou, não queira encontrar culpados, tá, gente? A ferida ali do abandono, da rejeição, da injustiça. Talvez você que está aqui está até lembrando de algum acontecimento, mas muitas vezes não precisa a gente ter culpados, porque talvez a pessoa fez intencionalmente. Até a Cláudia falou da questão da mãe dela, né? Tinha que sair para trabalhar. Assim como foi comigo também, que eu tenho essa ferida também algo um fator bem grande em mim, né? Mas é a forma que a gente sentiu, que a gente absorveu aquilo. Se alguém tiver alguma dúvida com respeito a isso, viu? Pode ficar à vontade de colocar aí no chat. isso. E outro detalhe que eu gostaria de pontuar que essas feridas sempre vai acontecer o quê? Vai surgir gatilhos, né? De que talvez você vai relembrar situações em que você viveu, que você passou e que aquilo vai lhe trazer à tona. Mas agora você sabendo, né? Aqui está relacionado, então agora você vai saber parar, analisar e digo, não, isso aí foi o que aconteceu no passado. Hoje já estou vivendo no presente, hoje eu decido fazer diferente com essa situação. É importante analisar É, isso. assim, a gente é bom identificar porque a gente, se não tem cuidado, a gente fica, como adulto, a gente fica agindo como uma criança. Vocês podem analisar, às vezes, certas atitudes, a gente parece um bebê, uma criancinha, né? Mas é importante a gente agir como adulto, porque a gente é adulto. Então, com essa consciência aí dessas feridas que Cláudia está trazendo, se a gente começar a ver ali as nossas reações, as nossas maneiras de pensar, de reagir, epa, eu não sou mais uma criança, eu sou uma adulta. Eita, isso aqui é a minha ferida querendo vir à tona. Então, é se regular, né? Aprender a se regular e assim agir como um adulto de inteligência emocional. Cláudia? Voltei! É só fechar ali a porta que a minha criança chegou para não atrapalhar a gente aqui. Tem até aqui no chat, né? As meninas aqui. Deixa eu ver aqui. A Érica falou, né? Que vivi tudo isso e até hoje faço terapias para me ajudar, né? E uma parte que foi falada foi que eu ganhei peso de forma absurda também. É isso mesmo. Então, é fundamental, né? A gente realizar essa questão aí das terapias, né? Ajuda bastante, porque a gente vai se conhecendo, vai percebendo. Muitas das vezes a gente não entende uma situação e daí aquela pessoa que está ali nos ajudando, nos orientando, né? Uma terapeuta, né? Ela vai abrindo os nossos olhos, a nossa mente para aquela determinada situação, vai puxando, né? Ali da pessoa o porquê que aconteceu aquilo, em que momento foi que aconteceu, para que a pessoa ela realmente, né, se abra. Então, não só o falar, mas como a Dani, né, está aí
como facilitadora, né, da escrita, eu também utilizo muito, né? Essa questão aí da escrita que ajuda. Quando a gente, no momento que a gente não tem como desabafar com alguém, né? Então, só você vomitar aquelas palavras ali no papel, por assim dizer, então já vai ser de grande alívio para aquelas situações, né, que a gente passa em nossa vida. É, porque é importante a gente dar nome ao que sente, né? Logo quando a pessoa chega, tanto para fazer a escrita terapêutica ou algum tipo de abordagem terapêutica, logo nos primeiros encontros, a gente percebe que a maioria não sabe explicar, não sabe falar muito o que está sentindo, né? Mas ao passo que ela vai ali num processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, ela vai começando a dar nome ao que sente. Então, quando você consegue colocar ali em palavras, na escrita, é como que aliviasse, né? E a ciência, ela apoia isso, que a escrita é terapêutica. Isso. Muito importante mesmo. Isso. E é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quiser explanar, né? Para a gente poder se ajudar a entender. Conseguiu ver, né? O livro aqui, falando sobre. É da Lise Bourgoul. Mostra aí de Cinco, novo, Cláudio, que eu vou tirar uma foto. aqui, ó. As cinco feridas emocionais, da Lise. É um nome inglês aqui, gente. Lise Bourgoul. Depois eu coloco Uhum. lá no grupo para vocês verem direitinho, né? E ela fala detalhadamente a respeito, né? É um livro assim fantástico para a Uhum. gente poder entender melhor a respeito, né? Das feridas emocionais. Isso aí. Posso contar, Cláudia, novidade ou tu vai trazer mais algum Isso, ponto aí? pode contar. Deixa eu só botar aqui como destaque. Vocês estão me vendo, né, gente? Isso. Olha, a Cláudia, ela é uma mentora sistêmica. Cláudia, explica só um pouquinho aí essa nomeação que tu tem no teu trabalho, só para o pessoal entender. Sistêmica vem justamente da questão ali dos nossos ancestrais, né? A gente poder ali nos entender, justamente puxando a atenção aí do que aconteceu dos nossos ancestrais, né? Nossos pais, nossos avós, bisavós, né? Então, porque acontece que muitas das vezes, às vezes, a gente entra num ciclo de repetição, sem nem que a gente saiba, né? Então, fazendo coisas, determinadas coisas, né? Que tipo, minha mãe, minha avó, minha bisavó fazia, né, em todos os âmbitos, né? Quer no questão do trabalho, quer no relacionamento, né? Então, eu tenho procurado trabalhar justamente, aprendi e tenho o maior prazer em compartilhar isso, né, com outras pessoas, a gente realmente entender as origens das nossas muitas situações que acontecem na nossa vida, que vem disso. Por isso que sistêmico, né? O sistema ali, podemos dizer assim, sistema familiar, né? Isso. Então, ó, a Cláudia, ela é uma profissional para você se entender melhor. Ela pode pegar na tua mão e te ajudar num processo profundo de autoconhecimento emocional. E eu, Daniele Correia, sou facilitadora de escrita terapêutica, ou seja, eu trabalho com as pessoas um meio, né, delas assim colocar no papel as suas questões emocionais. Eu sou estudante também de terapias integrativas complementares, né? Ainda estou estudando numa faculdade, mas já sou cursada
nessa facilitadora de escrita terapêutica. A Cláudia, ela já estudou muito, ela tem assim cursos muito profundos da área emocional. Como ela explicou no começo, ela buscou esse autoconhecimento por causa da sua própria vivência, né? As questões pessoais, como ter engordado muito, como ter um filho com diagnóstico de autismo. E de tanto ela buscar autoconhecimento, ela disse: Ó, eu tenho que ajudar outras pessoas. E o que que a gente montou, né? A gente. Ela foi uma convidada do workshop, como eu tenho todos os meses aqui. Mês que vem tem outra, mas a gente teve a ideia de montar uma jornada juntas. Uma jornada de 2 meses juntas, onde a Daiane vai pegar na tua mão e te trazer esse autoconhecimento, né, profundo ali das emoções, e eu vou acompanhar trazendo a escrita terapêutica para vocês. Então a gente já criou um grupo, a gente criou uma equipe de trabalho, a gente criou um grupo para as alunas, né, nossas clientes dessas sessões. E como vai funcionar? Vai ser uma vez na semana, 1 hora de duração. Na primeira semana, a Cláudia vai te acompanhar. No final do atendimento, a Cláudia, ela vai deixar uma ponte para que na próxima semana eu faça o exercício terapêutico do que você conheceu, do que você trouxe para ela, do que ela abordou sobre as suas emoções. Aí a gente vai trabalhar na escrita terapêutica. Na outra semana, a Cláudia volta continuando e assim por diante. Durante 2 meses, a gente vai fazer isso, a gente vai abrir, né, essa jornada que a gente escolheu o tema Ame-se. Por que ame-se? Porque a gente, para amar outros, a gente precisa se amar, não é verdade? E para a gente se amar, a gente precisa se cuidar. Tem muita gente precisando se cuidar e não estão se cuidando. Mesmo a gente que já está nessa área de trabalho, né, como algo profissional mesmo, a gente também tem nossas terapias, gente. A gente tem que se cuidar. Por que que você cuida de tanta gente? Porque cuida da casa, dos outros e não cuida de você. Então, se der essa chance de passar 2 meses numa jornada comigo e com a Cláudia, no dia e na hora que você puder, a gente vai marcar, vai agendar e juntas de forma individual, tá, gente? A gente não vai fazer em grupo, não vai fazer grupo do WhatsApp para fazer solar, nem grupo em Zoom, não. É atendimento ao vivo com você, durante 2 meses. E o melhor, eu e a Cláudia, a gente sentou e conversou que um conteúdo desse, assim, valeria um dinheirinho bom, viu? Porque se vocês forem ver aí no Instagram, nas redes sociais, né? O pessoal cobra caro por essas questões, né? De emoções. Mas não é o nosso caso, não. Porque a gente quer apoiar as nossas amigas, nossas conhecidas, nossos familiares, e quer trazer consciência para vocês puderem se cuidar melhor e cuidar de quem vocês amam. Então a gente deixou por um valor simbólico, gente, R$ 100 por mês. Você paga R$ 100 e passa um mês de sessões terapêuticas. Uma semana com a Cláudia e uma semana comigo, tá bom? Uma vez na semana. Então, quem tiver interesse, quem quiser já entrar, para a gente começar a preparar tudo, porque a gente vai começar em setembro, né, Cláudia? Isso mesmo, Dani, em setembro. Isso, a primeira semana de setembro. Então, eu e ela vamos ter o prazer
de ter vocês, né, como as nossas clientes, como as nossas alunas, porque vocês vão aprender bastante. A gente trouxe esse conteúdo como divulgação, mas isso aqui é só uma pincelada, tá? É só uma pincelada. Não, Érica, pode ser feito até um dia antes de começar as sessões, tá bom? Só se já tem interesse, já dá o nome tanto para mim como para a Cláudia. A gente conversa, a gente vê o dia melhor de pagamento para vocês. Não se preocupe. Mas não deixe de fazer, tá? Pode ser Pix, pode ser depósito, pode ser como vocês desejarem. Pode ser cartão, né? Eu tenho como fazer o link do cartão. Olha aí, a Érica já disse, ó, coloca o meu nome. Isso aí, Érica. Vai ser muito bom vocês aprenderem como faz a escrita terapêutica. É muito profundo. A gente vai passar o nosso melhor, tanto eu como a Cláudia, tá? E será um prazer para nós estar com vocês, tá bom, gente? Vamos montar tudo, os horários, que for melhor para cada uma. E era essa novidade que a gente tinha que trazer para vocês. E a Cláudia, ela parece que preparou um presente, não foi, Cláudia? Isso. Esse Deixa eu destacar aqui, presente, Cláudia. isso. Esse presente é justamente a respeito para já vocês ir aquecendo, tá? Aquecendo, vocês podem baixar, imprimir ele, né? Como controlar meus sentimentos negativos, né? Então, depois vamos colocar lá no WhatsApp. Quem não está no grupo lá do WhatsApp, né, que a gente fez a chamada, então pode me procurar, pode procurar a Dani. Eu estive lá ao vivo, lá, né, na live, lá no workshop. Então, a gente passa para você, para que você possa fazer isso, né? Entender mais a respeito de como é que você acordou se sentindo hoje, né? Como é que nos próximos dias, para que você possa ali descrever justamente a respeito desses sentimentos negativos, tentar reconhecer, tentar acolher esses sentimentos, tá? Que todos os dias a gente passa, né? Por qualquer situação que acaba abalando ali nosso emocional, nos desestruturando, né? Então, por isso que é fundamental a gente tirar um tempinho, né? Devido à correria do dia a dia, mas nem que seja antes de dormir, né? Além do que a gente já faz cotidiano, né? Nós que somos religiosos, né? Então, além de a gente orar, a gente ler, né? Mas também poder aí expressar como é que a gente está se sentindo, e isso vai ajudar muito, né? A gente ir lidando com as situações do dia a dia, tá? Isso. E para hoje, se você está aí com seu caderno e sua caneta, eu quero que vocês coloquem aí a data de hoje. Vamos lá. Coloca aí a data de hoje. A data de hoje, 21/8. Se quiser colocar aí do lado, ó, meu primeiro dia de escrita terapêutica. Então, eu vou fazer uma pequena amostra aqui com vocês de como fazer a escrita terapêutica. Essa escrita terapêutica, ela é um método milenar. Não começou ontem nem antes de ontem, não. Desde os milênios. O Criador, nosso Deus, né, Jeová, já criou ali a escrita como método de conhecimento e entendimento. Então, se vem dele, é porque a coisa é boa, viu? Então, ó, hoje em dia as pessoas, elas estão perdendo esse hábito, né? Com a tecnologia. Mas vamos voltar aos primórdios. Tenham papel e caneta na sua vida. Quais são as regras da escrita terapêutica? Não precisa ser muito tempo e nem precisa ser todo dia. Também não precisa se preocupar com ortografia,
com questões de acento, também com letra bonita. Não. Por quê? Porque ao escrever, é só você que vai ter acesso. Você não vai precisar mostrar para ninguém. Então, a escrita, faz do teu jeito, da forma que escrever, com a letrinha que você tem, sem se preocupar com regras gramaticais, tá bom? Então, é sempre importante colocar a data, como a gente colocou aí agora, ó, 21/8. Se quiser colocar também aí o dia, a hora, você que sabe, que for da sua preferência. E como guia da escrita terapêutica, eu vou facilitar, né, a escrita de hoje. Então, eu quero que vocês escrevam assim, ó. Como eu me sinto com essa live que assisti hoje pela Cláudia e pela Dani? Como eu me sinto hoje diante do que eu aprendi ou diante do que eu vi nessa live ou nesse workshop que a Dani e a Cláudia trouxe. Primeira pergunta, tá? Não começa a escrever agora, não. Depois, você vai colocar aí, ó. Todo mundo terminou essa primeira pergunta? Todo mundo terminou? Então, ó, coloca aí a segunda. Eu me identifiquei com alguma ferida emocional? Eu me identifiquei com alguma ferida emocional? Não dá a resposta agora, não. Vamos para a terceira. O que eu gostaria de melhorar no campo financeiro, no campo espiritual, no campo das minhas relações, que pode ser com o cônjuge, com um sexo oposto ou de amizade, tá? E comigo mesma, que aí pode envolver o cuidado pessoal. E a última, se eu participar, se eu participar da jornada Ame-se, se eu participar da jornada Ame-se, o que eu espero melhorar? Então, ó, nessas 4 perguntas que eu vou deixar aí para vocês, na terceira vai abranger também bastante coisas. Vocês hoje, antes de dormir, tira 10 minutinhos e escreve. Isso vai te ajudar a absorver mais o que você aprendeu aqui com a Cláudia Daiane.
vai fazer você pensar um pouco em si, deixar de pensar tanto nos outros. Esse é um momento seu, onde você vai refletir. Você vai ali identificar vida que talvez faz tempo que você não dá atenção, como ali o financeiro, o espiritual, as relações e com você mesma. Então, deixo aí essa tarefinha. A gente não vai fazer ao vivo, como eu faço com as minhas clientes, porque senão a gente vai demorar muito aqui, tá bom? Mas eu deixo como uma tarefa de casa, um presente aí para vocês. E quero agradecer muito a presença de todo mundo. Ficamos ó, até o final com 19 pessoas. Queremos muito ver vocês lá na jornada Ame-se, passar setembro e outubro com vocês, tá bom? Quero finalizar deixando aqui a palavra com a minha amiga Cláudia, para ela também se despedir de vocês. Foi um prazer, gente. Muito obrigado, gente, pela presença de vocês. Espero que aquilo que eu compartilhei hoje, né? Eu vi que alguém aí se emocionou quando a gente estava falando aí da ferida. Então, mas procurem fazer isso, né? Procurem se reconhecer e já venham para a jornada AME-se, vocês não vão se arrepender. Veja que é justamente um equilíbrio de troca, né? Aquilo que a gente está transmitindo para vocês, a partir do momento que vocês também, né? Entra na jornada AME-se, então só vai estar agregando ali na vida de vocês, tá? Foi excelente, obrigado por tudo, né? Dani, por esse espaço, essa oportunidade a qual a gente teve hoje aqui, tá? E depois vou deixar lá no grupo, lá o presentinho de vocês, até mesmo outra imagem para vocês poderem assim refletir, visto que tem muitas pessoas que são visual, né? Muitas vezes não entende quando o outro está falando, só mais visual. Então, eu vou tá deixando lá, né, a foto explicando um pouquinho a respeito de cada ferida para que vocês possam assim entender. Então, qual é a ferida mais latente de vocês, tá bom? Um abração. Obrigada a todo mundo que aceitou o convite, que está aqui prestigiando a gente. E vamos continuar, hein? Não quero que isso seja o nosso último encontro. É Boa noite isso. a todo mundo. Boa Vamos tirar noite, foto, tchau. Dani? Vamos tirar Ah, uma é fotozinha? verdade! Fotinha, sim! Quem desejar abrir a câmera, tá? Para fazer parte da foto. Deixa eu tentar aqui. E se é que a gente pode divulgar, né? Também. É, todo mundo aí permite Permite Ó o divulgar compartilhar. cabelo, Dani. os rostinhos de vocês. Deixa eu tentar tirar aqui. Tirar aqui. Vou tirar várias aqui, tá? Uhum. Um, dois, três. Só mais um pouquinho. Aqui. Então a gente pode, né, gente, compartilhar? Pode sim. Obrigada, viu? Pronto. Valeu. Fiquem Tchau, foi com um prazer. Jeová. Boa noite. Obrigada, Cláudia, pela Boa noite. parceria, amiga. Que Tchau. agradeço. Tchau. Tchau, Tchau, parabéns Érica. aí, foi muito bom, viu? Parabéns. Obrigada, Obrigada, amor. Cris. Parabéns, Claudinha. Maravilhoso, meu amor. Obrigada, minha querida.